Será que os peixes sabem que estão na água? Nunca saberemos ao certo, mas provavelmente não. Para um peixe, estar na água é tão normal quanto um humano respirar ar. Eles estão tão constantemente cercados por ela que a água se torna a realidade em que vivem. Enquanto o mundo exterior perceba a diferença, o peixe parece não perceber. O mesmo argumento pode ser feito em relação à humanidade e à falta de lei. A definição bíblica de falta de lei é aqueles que consciente, deliberada e voluntariamente se rebelam contra as leis de Deus e dos homens. Agora eu me pergunto se a maioria das pessoas sequer percebe que a falta de lei é como o ar que respiramos neste mundo. Estamos imersos nela, mas muitas vezes não temos ideia de que é o próprio ar que respiramos. Por causa disso, devemos permanecer prontos e preparados para não ceder à falta de lei e permanecer inflamados para Deus. A Bíblia fala sobre a falta de lei com bastante frequência. A verdade é que precisamos de leis. Sem leis, o mundo estaria em caos. As pessoas poderiam viver como quisessem, sem consequências. As pessoas frequentemente pensam que as leis de Deus são opressivas, mas na verdade, essas leis foram estabelecidas para proteger a humanidade. Elas foram feitas para o nosso benefício. Quando Deus nos diz para não cometer adultério, isso é realmente para o nosso melhor interesse. Quando cometemos adultério, arruinamos nossos relacionamentos com o nosso cônjuge e com as pessoas ao nosso redor. É bom para nós quando Deus nos ordena amar o nosso próximo, pois construímos bons relacionamentos com aqueles ao nosso redor. O problema é que as pessoas veem essas regras como restritivas. Vivemos em uma época em que essas leis são ignoradas. Isso é o que a Bíblia chama de falta de lei. O exemplo inicial de falta de lei é visto no livro de Juízes, onde se diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Naquela época, as pessoas recorriam a altares pagãos, e as mulheres eram tratadas como escravas. Uma história específica desse tempo, narrada em Juízes 20, envolveu uma concubina. Para quem não sabe, uma concubina é uma mulher que vive com um homem, mas tem um status inferior ao de sua esposa ou esposas. O fato de os homens terem concubinas já é um sinal preocupante. A concubina estava viajando com um homem levita, com quem ela tinha um relacionamento. O levita e a concubina pararam para descansar em uma cidade durante a viagem. Naquela noite, o homem ficou bêbado com alguém da cidade. Os outros homens da cidade tomaram a concubina para si, o que resultou em morte. Embora muitos aspectos dessa história não façam sentido, ela ilustra a maldade que ocorria em Israel naquela época. Eles viviam em uma cultura de falta de lei, enquanto as leis de Deus estavam em vigor. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Também vivemos em uma época de falta de lei. O pecado está em toda parte e é facilmente acessível. Você liga o computador e pode acessar pornografia de onde estiver sentado. Ligue a TV e verá pessoas sendo odiosas umas com as outras em todos os canais de notícias. Você pode ir ao médico e fazer qualquer procedimento, independentemente do impacto que terá nas pessoas ao seu redor. O que costumava ser errado agora é aceito como certo. Embora possamos não estar presos no pecado tão profundamente quanto as pessoas na época dos juízes, a falta de lei ainda está muito presente. O pecado é barato e muito acessível nos dias de hoje. Então, como um cristão pode permanecer inflamado por Deus
em uma sociedade tão carente de lei. Mateus capítulo 24, versículo 12 nos ajuda nisso. Diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Embora esse versículo pareça apenas apontar um problema, a solução está dentro dele. Para combater a falta de lei, não devemos permitir que o amor em nossos corações esfrie. O amor mencionado aqui não é o amor em geral. As pessoas sem lei amam o tempo todo. Elas amam seus cônjuges, filhos, amigos e até mesmo suas ações ilegais. O amor ao qual Mateus 24:12 se refere é o amor por Deus. É como se quanto mais o nosso amor por Deus é cultivado e cresce, mais fugimos das trevas. Vamos supor que você esteja em uma casa completamente escura. Não há reflexo da lua e das estrelas. Não há postes de luz nem carros passando. Assim que você acende a luz em sua casa, você agora tem uma maneira de enxergar. Se você abrir a porta, a escuridão não entra. A escuridão não tem o poder de superar a luz. No entanto, se você estiver no escuro e acender um fósforo, a luz vence a escuridão. Quanto mais luz você tiver, menos escuridão haverá. O amor por Deus é a luz que supera o desejo escuro da falta de lei. Então, como é permanecer inflamado por Deus em um tempo de tanta falta de lei? Passamos tempo com Deus e permitimos que o seu amor nos transforme. Isso nos leva à pergunta: você está passando tempo com Deus? Se você está ouvindo isso, este é um ótimo ponto de partida. Ouvir a palavra de Deus, sendo ensinada e pregada, é excelente. No entanto, deve ir além disso. Você está gastando tempo buscando a Deus em oração? Você está reservando um tempo para ler a palavra? Você está se reunindo em comunidade cristã para que o Espírito Santo possa moldá-lo por meio da vida dos outros? Se não estiver, está colocando seu coração em risco de permitir que seu amor esfrie. Se você deseja combater a falta de lei que pode crescer em seu coração, deve permitir que a luz da presença de Deus esteja ativa em sua vida todos os dias. No momento em que recebemos Jesus Cristo, passamos da escuridão para sermos filhos de sua maravilhosa luz. Agora, deixe-me dizer algo. Você sabia que a escuridão é irritada pela luz? A escuridão não suporta a luz. Sabe o que isso significa? Significa que o diabo não suporta você. Mas igualmente significa que Deus Todo-Poderoso irá capacitar você. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: "Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano." Jesus está nos dizendo aqui que temos poder sobre o inimigo. Não há nada que o diabo possa fazer contra você quando você sabe quem você é em Cristo. Talvez você precise de encorajamento porque tem sido atacado pelo inimigo. Mas quero encorajá-lo mesmo assim. Deus está pronto para afiar suas armas. Ele está pronto para lhe dar uma nova estratégia. Ele está pronto para renovar a sua força. Nessa estação em que você se encontra, você precisa saber que a palavra de Deus está disponível para você como um crente. Comece a declarar que você é mais que vencedor. Você é a cabeça e não a cauda. Você está acima e não abaixo. Suas mãos são abençoadas. Seus pés são abençoados. Você é abençoado na cidade. Você é abençoado no campo. Deus está caminhando com você. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Irmãos, apenas mantenham sua crença. Permaneçam fortes na fé e Deus virá por você, independentemente do que o diabo lance em seu caminho. Mantenha sua confiança na rocha dos séculos, que é Jesus Cristo. É crucial lembrar que a falta de lei não pode prevalecer sobre aqueles que são guiados pelo amor de Deus. Quando estamos apaixonados por Deus,
somos capacitados a resistir às tentações da falta de lei e a permanecer firmes em nossa fé. É um compromisso diário buscar a presença de Deus, renovar nossa mente com Sua palavra e permitir que o Seu Espírito nos capacite a viver uma vida santa em meio a um mundo cheio de pecado. Além disso, devemos buscar a comunhão com outros cristãos comprometidos. O apoio mútuo e a edificação espiritual encontrados na comunidade de fé são essenciais para manter nossa paixão por Deus e combater a falta de lei. Ao compartilharmos nossas lutas, orarmos uns pelos outros e estudarmos a palavra juntos, fortalecemos uns aos outros e nos tornamos mais resilientes em enfrentar os desafios de viver em um mundo marcado pela falta de lei. Acima de tudo, devemos permanecer firmes na verdade e na justiça, mesmo quando somos confrontados com a pressão de conformar-se com a falta de lei ao nosso redor. Precisamos ser luzes brilhantes em meio à escuridão, demonstrando o amor e a graça de Deus em tudo que fazemos. Ao vivermos uma vida justa e obediente a Deus, somos testemunhas poderosas do seu amor transformador e resistimos à influência corrosiva da falta de lei. Que nosso amor por Deus e nosso compromisso com a sua verdade nos guiem a permanecer firmes e a fazer a diferença em um mundo necessitado de luz e esperança.